de infinita bondade. Querido amigo Jesus, abençoe essa equipe, Senhor, que se prepara para cada vez mais servir aos nossos irmãos enfermos. Com certeza, esses aprendizados nos faz relembrar todo o tempo que estudamos nos livros. Que assim seja, que o Senhor abençoe a todos. Assim seja. Sérgio, Oi. Eu estava pensando, peguei o livro aqui, estou dentro de ser estudando aqui. Peguei o livro Mensageiro, no item que vamos estudar hoje, os preparativos, eu me recordei que essa obra de André Luiz eu já li há vários anos, né? Venho lendo sempre, muitos anos de estudo. Me recordei quase tudo, Sérgio, agora de tarde. Todas as palavras direitinho, o comportamento dele, a caminhada pelas trevas. Eu recordei da equipe toda, do livro todo. Foi uma benção esse estudo, viu? Graças a Deus, vocês aproveitem o máximo que puder, tire suas dúvidas e busque raciocinar melhor nas questões colocadas. Porque é uma benção, viu? Veja que Ferreira se lembrou, né? É de onde ele veio. Ele se recordou, tá vendo a diferença? De onde ele passou. Quem sabe ele não estava junto com o André Luiz, lá nesse lugar aí que ele falou. Agora, né? Como é que Ivonete não passou por isso não, meu amigo? Ela não vai se lembrar. Ela está acabando de rir aí. Né? Mas vamos lá. É uma benção. Mário, tu não vale nada, viu, Mário? O que é isso? A mente tá boa de Ferreira, viu, a mente? Graças a Deus, graças a Deus. Lembrando, a mente tá boa. E eu sou vizinho dele, amigo dele. Imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Vamos lá. Esse Mário. Vamos lá. Preparativos, né? Capítulo 14, então o nome já diz, né? André vai se preparar, terminou a primeira fase dos estudos, é uma residência, né? Que ele já tem anos no nosso lar. Ele sai de um departamento, de um ministério da regeneração, vai para o ministério do esclarecimento, onde ele vai para o setor dos mensageiros, com o objetivo de aprender coisas novas e servir. É sempre assim. E lá ele está sendo já remunerado. Né? Então ele pegou a primeira parte. Claro que aqui é uma síntese, né? Eu acredito que não foi só isso, a primeira parte do estudo, mas não tem como passar o tempo todo, né? Não os livros. E agora ele vai se preparar para ver os mensageiros em ação. Ele já viu no primeiro capítulo, né, que ele falou, no segundo capítulo. Se preparar para trabalhar no umbral, na crosta e nas trevas. Então ele vai trabalhar na crosta, onde ele está pisando, né? Num centro espírita no Rio de Janeiro. Mas ele vai conhecer como é que os trabalhadores que dão um anteparo, que dão um apoio, que trabalham nos bastidores de toda a obra do bem na Terra. Ele está citando a casa espírita porque nós somos espíritas. Mas onde tiver o bem, esses mensageiros estão apoiando. Seja na igreja, na candomblé, seja o ateu que faz o bem, todos têm apoio. Então ele vai se preparar para depois fazer a viagem, que a viagem já é um curso também na região do umbral. Então vamos lá. À noite. Deixa eu ver. Vou fechar aqui. O microfone é aberto aí. Fechei. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer, 2 pontos. Amanhã deveremos partir os 3. Quando eu paro assim é porque eu tenho que permitir as pessoas. Vai me desculpando aí. Amanhã deveremos partir os 3 a serviço nas esferas da crosta. Veja, eles vão para uma viagem, mas só vão chegar nela, vocês vão ver aqui, eu já dividi o meu livro. Boa noite. Boa noite. Ele só vai chegar no capítulo 34, na crosta terrestre. Do 14 até o 33, ele vai estar a caminho da crosta. Então,
Amanhã deveremos partir os 3 a serviço, né, nas esferas da crosta. Às vezes que ele não está falando da crosta, nas esferas. Ou, como é chamado agora, nas dimensões. Kardec chamava no mundo espiritual. Não está pisando na crosta, não vai pisar na crosta ainda. Ele vai conhecer o serviço nas dimensões ou esferas. Telésforo, né, recomendou-me certas atividades de importância, que é o ministro, né? Mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Ele só pode ficar com André Luiz uma semana. O livro todo é uma semana incompleta, na abertura, de serviço de aniceto. Todo o livro é menos de uma semana. Mesmo assim, ele vai tirar algumas horas para ajudar o novato, né? O iniciante, né? André Luiz. Para ele ter experiência e serviço. Fiquei radiante. Muita vez regressar ao ninho doméstico, tornar a cidade em que desenvolver a tarefa última, né? No caso o Rio de Janeiro, e todavia não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal, de quando em vez era defrontado por situações difíceis, nos quais velhos conterrâneos cariocas, né? Parar aqui, Barreto, tem que parar para permitir. Então, de quando em vez era, capítulo 14, Barreto, preparativos. Boa noite. Boa. De quando em vez era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Os cariocas, as pessoas que ele conheciam, né, quando encarnado. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Isso aqui é uma aula, né? O Ferreira estava estudando hoje em casa, e já estudou várias vezes essa obra, ele estava falando. As pessoas às vezes pedem, não é o nosso caso, né? Não estou falando aqui no nosso caso, nem é crítica quem faz isso. A gente está analisando. Parente morreu, fulana é tão boa, minha mãe, meu avô, me ajude. Às vezes a pessoa quer ajudar o desencarnado, mas falta técnica espiritual para fazê-lo. Será que mamãe e vovô que morreram de mim tem bastante confiança em si mesmo para me ajudar nesses problemas de vulto ao qual porventura eu venha a passar? Então, muita gente, o livro todo, toda a obra de André Luiz é para tirar máscara, não mais da gente, né? Acredito. Mas tirar aquelas máscaras de achar que morreu, ganhou sabedoria, sabe resolver tudo, vai me ajudar para tudo, me ajudar a passar no vestibular, vai me ajudar a proteger isso. Então ele está dizendo que quando ele regressava ao ninho doméstico, o lar dele, já que no filme, nosso lar ele termina assim, e o filme mostra isso, ele via alguns encarnados do bairro dele, né? Ele via, aí chega lá, vou vendo Ferreira, vou vendo Lia. Lia Ferreira, não é evidente, não está vendo ele, né? É óbvio. Mas ele, puxa, eu gosto tanto de Ferreira, gosto tanto de Lia. Aí ele observa que às vezes Lia ou Ferreira está cheio de problemas, que tocava no coração dele, mas ele não tinha técnica, ele não sabia como ajudar. Não é só porque ele morreu, tinha alguns anos no mundo espiritual, que ele tinha técnica para fazê-lo, né? Será que ele tinha confiança bastante em si? Ele está utilizando o quê? Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é o quê? Humana e divina. Não é isso? Parar aqui. A fé é humana e divina, ou divina e humana. Nós temos fé em Deus, mas eu tenho que confiar nas minhas possibilidades, desde quando eu busco desenvolvê-las, né? Então, você entra no avião, eu oro a Deus, né? E confio no piloto. Se não confiar no piloto, eu não entro, né? Se der um defeito, o avião, a oficina é na terra, como é que conserta? Então, a gente tem que confiar. Quando eu entro na mediúnica, eu confio em Deus, nos guias, mas eu tenho que confiar no dirigente, eu tenho que confiar no doutrinador, o doutrinador tem que confiar no médio ostensivo. Então, tem que ter essa confiança, né?
tem em Deus e em si mesmo. E aprender certas técnicas, né? Por isso que ele está fazendo um curso, para poder ajudar. Vou ler mais um trecho e abro para quem quiser. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, né? Já que pensamento, a linguagem do Espírito é pelo pensamento, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando, você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar, analisar, refletir sobre as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. O menino sofrendo, a gente vê uma criança. Todos nós, inclusive eles, sentem, né? Sofrem. Né? Seja o mendigo, seja o adulto, enfermo, seja a criança. Mas sempre tem uma causa. É isso que ele está dizendo. Em tudo tem uma causa naquilo ali. Então, aqui nesse capítulo, nós vamos compreender por que é que Chico nasceu, reencarnou e podia ver espírito, ouvir da psicofonia. Por que é que o Osner dá comunicação? Sérgio dá comunicação. Por que é que Ferreira não dá comunicação? É nesse capítulo que ele vai aprender. E aqui ele vai começar a explicar. A Aniceto vai dizer. Né? Por que é que um nasce com a faculdade ostensiva e outros não? Porque qualquer pessoa pergunta. Se eu sou médio, por que é que eu nunca vi nada? Eu sou igual a uma porta, não sinto nada? Então ele vai explicar nesse capítulo. Então, ele abre dizendo isso. Ele não tinha a devida capacidade, primeiro, filosófica, né? Que a gente está buscando, né? Não é só de evidência que vai ser desenvolvida. Filosófica, compreender que o mendigo que a gente deve ajudar, se cruzar o nosso caminho ou não, mas a gente não fica, que pena, meu Deus. Um caboclo me disse isso muitas vezes. Nunca esqueci, eu tinha uns 13 anos. Nunca tenha pena de ninguém, pelo pai de Itamar. Tenha compaixão, como samaritano. Não tinha estudo de Kardec nenhum. E o índio Rafael dos Santos Mineiro falou isso. Quem não entendia se chocava. Nunca tenha pena de ninguém. Tenha compaixão. O samaritano não teve pena. O samaritano teve compaixão. Desceu do cavalo e ajudou. Pena está cheio de gente. Por que pena daquela pessoa? Não move um dedo para ajudar. Só sente a pena. E também você ainda fica achando que o quê? Que Deus é injusto. Deus tem leis. E quem está passando por essas provas está colhendo os efeitos que eles mesmos, da semente, da plantação que eles mesmos fizeram. Cabe a gente, como samaritano, colaborar, auxiliar. Mas jamais achar que Deus foi injusto. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, o homem acorda cedo, né? Que André Luiz dorme, porque é um espírito que precisa dormir. Então ele está dizendo, não vai dormir até tarde não. Ó. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete do auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiro. Bom, Chico, Divaldo, que é evidente, né? Passou por um gabinete desse. Passou por um gabinete antes de reencarnar, onde ele não vai entrar em detalhes, que a gente não vai compreender, tratamento no perispírito, para que quando ele enxergue os desencarnados. Agora, observe, aqui é muito profundo o capítulo, porque André Luiz é desencarnado. No nosso lar, ele visita a Terra quando ele se equilibra, né? Ele já se torna um trabalhador, ele só vai para o lado dele, do lado dele para as câmeras, do lado dele para as câmeras. Peraí, ele não está vendo a plateia toda? Não. Ele não tinha equilíbrio para ver, nem tinha desenvolvido. Ele passou, no mínimo, por vários desencarnados sem ver ninguém. Ele só via quem? Ó, os companheiros encarnados.
Veja, você está desencarnado há anos, mas vem à Terra já para ajudar, como espírito familiar, né? Magnetizando a água do marido, da mulher, ajudando as filhas. Não consegue ver a plateia desencarnada. Se vê, ele se desequilibra. Ele só viu os conterrâneos, os cariocas, os encarnados, que a matéria é mais densa. Quer dizer, aí vai eu pedir para ser vidente. Por que o guia não me deu antes? Mas Não tá espera fazendo. aí, Mário. Mário, mas Oi. quando ele está trabalhando na Câmara, ele não está vendo ali todos os que estão Isso, presentes? E isso, dentro da colônia também, ele é não está isso. vendo? Mas você vai ver que ele vai se chocar quando ele vai disso aqui. Isso aqui eu não sei se acho que é o capítulo já Deve 30, ser porque 33. está em outra É, esfera, né? quando ele De chega no baixa Rio de Janeiro, vibração. quando ele chega depois de tratamento, ele vai tomar um choque. Até bactéria e vírus ele vai ver envolvendo a gente. É o capítulo, acho que 33. Quando ele bota os pés na crosta terrestre. Como é que eu passei e não vi isso? Ele não viu porque não tinha desenvolvido. Qual a resposta dos espíritos a essa pergunta, essa análise que Carmen fez? Está lá. O espírito só vê o que ele interessa. O que é que interessava a ele? A mulher, os filhos, naquela época. Nas câmaras interessava ali porque ele estava ali. Resposta dos espíritos, no livro dos espíritos. O espírito só vê o que lhe interessa. Né? Só foca naquilo ali. Então, ó, vamos lá. Ele vai para esse gabinete, né, uma sala, um departamento de auxílio magnético às percepções. A gente entende isso como passe, né, o magnetismo, né? Os passes para ampliar a percepção de vista, de visão dele. Ele precisa. Para quando ele olhar para o mendigo, né, e ele concentrar a mente na cabeça, na aura, né, do mendigo, e ele penetrar o pensamento, ele poderá ver como é que o mendigo sente, deseja. Né? Ele vai dizer, aí eu já vi, é por isso que ele está assim. Mas não para fazer isso, né? Ele sempre para ajudar. Né? Mas também tem que ter cuidado, até mesmo, eu já não estou nem mais falando do nosso plano, porque a gente nem tem essa visão de ver além das circunstâncias. Mas eu falo no mundo espiritual, quem está trabalhando, digamos assim, começando essa atividade de desenvolver o bem, e de repente abre os olhos para perceber além do que está na aparência, corre o risco de ser, de certa forma, frio e dizer, aí vai, tem um que merece, entendeu? Porque, de qualquer forma, esses espíritos estão trabalhando para evoluir, ainda não estão no estágio nem tão avançado assim. Então, pode correr o risco de ter um pensamento desse, merece, entendeu? E não ser tão complacente, misericordioso Isso, e ter tanta é isso. compaixão. É por isso que Chico, Emmanuel suspendeu ele no passe. Ele conta na obra Testemunho de Chico Xavier, Cartas de 1986, Sueli Caldas Schubert foi designada pela federação para fazer. Porque quando ele viu ele na Câmara de Passe, ele tinha 20 e poucos anos, a sua vidência, quando ele botou as mãos, ele viu os obsessores enforcando as pessoas. Né? Então ele fala no capítulo, braços congelados, ele ficava parado. Primeiro, e a pessoa para receber o passe, abriu os olhos e via ele com o braço. Ele coloca, meus braços se congelaram, porque eu estou vendo os obsessores ganando o outro. Aí Bezerra sacudia ele, né, entre aspas. Meu filho, o outro não está ouvindo, que é espírito desencarnado, ele pela... Meu filho, para com isso. Você confia em Deus e confia em si. Até que ele respirava. O que Emmanuel fez? Você está suspenso. Quem vai aplicar passo, ele coloca o nome das duas pessoas. Numa emergência, se não vier, você aplica. Mas sua tarefa não é para aplicar passe. Porque a sua vidência ele atrapalha. Aí eu quero ser médio passista evidente. Quando você vai ver o obsessor xingando ele todo, ele ouvindo, não meta a mão nisso. Para não prejudicar. E ele vendo os espíritos de forma terrível. Ele vê 3 ou 4, a Emmanuel chega depois em particular e suspende ele de aplicar passe. É? Diga, Dalva. Você abriu a... Viu?
Marco, tá me ouvindo? Agora tô. Diga. Eu vou, eu vou ter que sair porque eu tô ouvindo uma zoadinha aqui no celular e aí eu não vou prosseguir não. Vou ver o que é, viu? Tá certo. Tô vendo uma zoada estranha no meu celular e eu não sei, eu tenho muito medo de explosão, então eu vou sair da aula, ok? Tá ok. É tipo da tomada. Tá certo. Oi? É isso. Tá certo, né? Pra descarregar. Então vamos lá. Dalva, com licença. Dalva, porque eu estava ouvindo um zumbidozinho aqui também. Será que não é isso que ela está Não é ouvindo? meu ventilador, não? Peraí. É, eu estava ouvindo um Peraí. zumbido. Eu tô ouvindo um zumbido, mas não é. Eu não tô com ventilador, não. Mas Também eu tô também ouvindo. estou ouvindo zumbido. Também tô ouvindo. E agora? E aí, Dalva? Melhorou? Ainda tô ouvindo, aí eu tô com medo que seja o meu aparelho, entendeu? O meu aparelho do meu celular, Não, mas o pessoal eu também que ouvi tá ouvindo, também. né? Mas vocês estão ouvindo? Possa ser que seja no Sim. computador, né? Eu estou usando um computador aqui pela primeira vez. É um barulhozinho, coisa. Eu acredito que é daqui, Dalva. Que não é seu celular, que é o computador. Eu também estou ouvindo. Mas vamos lá. Tá certo, então vou prosseguir. Eu É, tenho medo dessas coisas, entendeu? o pior Eu é se não também tô for isso. ouvindo, É, Dalva. é o Começou de computador. novo. Aqui começou de novo a zoada. Aí, é mais forte Peraí, ainda. deixa eu ver aqui. É porque como eu falei, o computador quebrou. Se não for, eu faço pelo celular. Peraí. Acho que é Mário. É o computador. E agora? Ô, Mário, pode continuar, tá dando pra gente ouvir, é só um barulhozinho, mas aí a gente ainda estava prestando atenção, a gente continua. Tá certo. Não, Mas, eu tô pedindo desculpa porque a primeira coisa, gente, que eu pensei foi meu celular, entendeu? Porque esses dias tá tendo muita explosão. Aí eu disse, deve ser alguma coisa no meu aparelho, então minha obrigação é avisar, né, que eu tava saindo. tá certo. Mas graças a Deus vocês estão ouvindo, então não é o meu celular. Com certeza. Não. Vamos lá. Darei as providências para que vocês alcancem, né, o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhe permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. Tudo aquilo que Carmen falou, então não se dá à toa. Né? Agora, se a pessoa vem e fale na encarnação, não é um problema do ministro. Aquilo não vai reencarnar, né? Então, aquilo que Carmen falou, dá esse dom a pessoas curiosas, né? Então, todos nós somos prevenidos, somos orientados, somos advertidos. Sobretudo e sobretudo envia a majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e ao seu serviço divino. Não desejo induzi-los à atitude do fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la, a oração, né, em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Então, aquilo tudo que a gente discutiu antes, né? Então, é advertido, orientado, explicado, né? Que ele vai ter dilatada, os dois, né? O poder visual, a vidência, como queiramos dizer, a clarividência, aquilo ali,
que ele receba esse tratamento magnético por esses técnicos em sentimento de oração, de prece, né? Não como uma atitude fanática, né? De fanatismo. Ele tira o misticismo, o fanatismo, que não existe na oração, porque a oração é uma evocação, está lá no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, né? Toda a oração é uma evocação. Se eu oro pensando em minha mãe, eu estou evocando, não para ela sair e vir para aqui, mas ela sintoniza com o meu pensamento. Então, né, aqui ele está falando sem citar ninguém, mas é óbvio, né? A gente vicia o sentimento na terra, vicia, abusa da oração. A gente abusa. Então, tantas coisas é de abuso. Não houve, às vezes, por coisas fúteis, a gente pede ajuda de Deus. É isso que ele está dizendo. Ó, vou botar um exemplo bem comum. Dia 30 de dezembro, eu só jogo essa vez, né? Uma vez no ano. Vou jogar na Mega Sena da virada, para ganhar 300 milhões, 3 reencarnações eu tô rico. Né? Não dá para acabar em uma só. Aí eu vou pedir a Deus, oh meu Deus, ô seu mineiro, me ajuda aí. Eu já evoquei. Eu já pensei em alguém para me ajudar desencarnado. Isso é um abuso, é um vício do sentimento, que a gente, antigas viciações do sentimento terrestre. Costumamos utilizá-la em obediência delituosos caprichos, suplicando facilidade. O senhor me ajuda que eu vou ajudar a Tereza, Carmen, Barreto, ajudar o Centro, Irmã Dulce. Eu estou querendo ajudar a mim mesmo, né? Então, mas estou pedindo para que me ajude, uma força para ganhar. Então, obediência a caprichos nossos, suplicando facilidades que poderiam surgir em detrimento na nossa própria iluminação. Será que com 300 milhões eu estaria de férias em casa, olhando para a cara de vocês e estudando o livro? Será? Eu não sei, porque eu não ganhei. Então eu também não posso dizer, não, pode mandar que eu vou, que eu fico lá. Será que eu vou querer me iluminar junto com vocês? Ou vou cair com essas facilidades do dinheiro, ó? Ganhar o mundo e a alma. Então como é que Deus vai atender essa oração, né? Que porventura muita gente faz. E outras mais aqui que não vale nem a pena citar. Então, aqui no mundo espiritual, no estágio onde eles estão, né? A oração é um compromisso. É um compromisso porque tem gente lhe ouvindo. Deus, né? Nós estamos mergulhados no seu pensamento. Deus, o Cristo, né? Claro que não vai ficar, ó, Tereza orou. Não é isso. Nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Todos nós. Tudo que acontece é com permissão de Deus. Tudo que acontece. Ele não cria o mal, mas se eu busco o mal, ele permite, para que eu apreenda. Senão não existiria tantos suicídios, né? Como é que Deus permite o suicídio dos seus próprios filhos? Então, compromisso de testemunho é esforço e dedicação aos desígnios dele, porque nós estamos com a mente sintonizada com as esferas mais altas e novas luzes vão nos abrilhantar os caminhos. Então, isso aqui mesmo no nosso grupo, a gente ora, a gente estuda, a gente está sintonizado com as esferas mais altas, os bons espíritos, né? Aqueles que se interessam por nós, nossos guardiães, os familiares, têm missão designada pelos seus superiores para nos proteger. Agora eles não vão atender um pedido, né, para eu me ajudar, como Chico diria, parar a roda, né, para ele ganhar, né? Na bilhete ele falou brincando, né, que o pai dele, quando morre, diz, pode pedir a mim, o pai dele trabalhava com isso, vendendo bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda e você vai sair dessa pobreza. Pinga fogo. E você orou, Chico, pedir ao seu pai? Ele brinca, eu orei e joga, nunca ganhei nada. Nunca ganhei. É brincadeira, depois ele vai dizer que Chico nem jogava. Tá aberto aí, né? Vou fazer uma pausa para quem quiser, 8h30, quem quiser acrescentar, perguntar, ampliar o que ouviu, o que ouvimos, né? André Luiz e Vicente vão se preparar para fazer a viagem, para trabalhar. André Luiz como médico, como espírito que auxilia
em casa espírita. E o primeiro auxílio dele é no passe. No passe espiritual, diretamente, ou no passe encarnado. O centro espírita que ele vai estagiar, ele não tem condição de trabalhar, que ele vai estagiar, não pode ter desobsessão, porque ele não tem preparo. Ele vai para um centro que é só uma médium receituário, um palestrante, que é o vizinho Bentes, a vizinha que enche os copinhos d'água e 15 a 30 pessoas. Não tem reunião das obsessivas, a gente vai ver. Os obsessores estão lá fora, não pode entrar. E nem ele também tem preparo para isso. Como é que ele vai atender? Agora no livro Desobsessão, aí já passou 13 livros, né? Aí ele já trabalha, atua como espírito em centro de desobsessão. A vida não é fácil não. Então, Zuíla morreu, Dona Azul, minha mãe, 9 anos. Será que ela já tem preparo para me ajudar se eu pedir a ela alguma coisa? Será que ela já tem essa técnica espiritual para me ajudar? Será que ela já tem confiança? Se ela estiver estudando dentro desses anos todos, acho que pode Eu ser não que sei, né? Eu espero, confio, é minha mãe, mas eu não sei. André morreu, vai encontrar com os pais que foram antes. André Luiz passa 14 obras, nunca viu o pai dele, nem as 2 irmãs, só viu a mãe. E morreram 4 anos antes dele, o pai. A gente fecha, encaixota tudo, né? Então a obra vai tirando máscara, né? Então, é verdade, é bem difícil. É uma obra tira máscara, né? Então vamos lá. É, Diante da nobre não. autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Você já fica com medo, peraí. Eu vou receber um recurso. Aumentar a visão, pegar meu óculos, que eu tenho que fazer, meu óculos quebrou a perna, fazer aí. Aumentar o grau, vou ampliar a visão espiritual. Preciso disso tudo, vou ter que orar quando ficar recebendo o tratamento, sabendo que aquele tratamento é um recurso divino que requer de mim esforço, dedicação, testemunho diante do recurso, do investimento que Deus permitiu a mim. Então, vamos lá. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral, né? Tá vendo aí como é que é a renovação, né? A renovação dele. Só cooperava com a família. Agora ele vai cooperar com os encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada. Ansioso, né? Dormiu pouco. Veja que ele precisa dormir, né? Ah, mas os espíritos não dormem. Como é que não? Quem não dorme é bezerra. Mas já chego lá, cadê minha cama? Vamos chegar no mundo espiritual, meu travesseiro, minha sopa aí, bota um negócio consistente aí. Ele precisa, o espírito precisa de repouso. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, porque nosso lar acompanha o fuso horário da Terra, Rio de Janeiro, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. É um espírito totalmente renovado, né? Então ele cumpre aquilo, não porque o outro mandou. Ele mergulha e compreende que Aniceto não vai jogar a palavra fora, palavra vazia. Ele compreende que se ele manda orar, quando receber aquilo, ele tem um porquê. Então, se eu vou receber uma quimioterapia, né, qual é o meu procedimento? Orar. Porque eu estou recebendo os recursos da medicina, que é a mão de Deus, entre aspas, diria Joana, na terra, para que a minha oração ative pelo perispírito, o meu sistema imunológico, e aquela medicação quimio-radioterápica possa surtir um melhor efeito. Nem eu ficar com raiva, nem eu ficar porque chegou atrasado, porque eu cheguei saí 4 da manhã. Então aqui serve para tudo. A oração não é algo místico. Toda vez que você pensa em um morto que é muito querido para você, Carmen, você o evoca. Não para ele vir para junto de você. É porque
O seu pensamento chega a ele muito mais rápido que 300.000 quilômetros por segundo. Ele vai dizer outra obra. Né? Ele não tem como medir. Se a gente pisca um olho, né? Já foi medido, né? A matéria sai das 7 voltas e meia a 300.000 quilômetros por segundo até minha pálpebra abrir. O seu pensamento chega muito mais rápido. Principalmente se você botar a força da saudade, do pedido. Aí você pede uma pessoa, a pessoa não tem técnica, não sabe ajudar. Minha filha está aflita, meu Deus. Aí fica lá. Como é que eu faço? Não conhece nada, não tem confiança. Ou seja, o livro é para mudar a humanidade. A doutrina espírita, né? A conduta da humanidade. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos, primeiramente, em relação mental direta com eles. É um passe. Vamos ver aqui a técnica desse gabinete. Colocaram, deixa eu botar o grampo aqui. A pessoa entra no passe. Alguém chegou? Chegou. Chegou. Quem chega? Eu soube aí. Eu recebi uma intuição de São Pedro. Quem chega atrasado vai comprar bolo de milho, de fubá e vai levar lá para a festa. Quem chega para a live é depois do horário. Vai na festa do Rádio Luz. Pode ir que é certo. Tá vendo aí? São Pedro me incluiu. Aqui. Então, vamos lá. Veja se não é a mesma coisa. Né? Claro que é a mesma coisa, entre aspas e muitas aspas. Né? Eu chego para receber um passe, entro na sala. Aí vamos botar aqui, Barreto é passista, Ivan é passista. Aí eu preciso confiar em Barreto. Confiar nos guias, né? Em Deus, Jesus, conforme minha fé. Mas eu busquei uma casa espírita. Então eu confio nas pessoas da casa. A fé é humana e divina. Né? Eu chego lá. Bom, isso aí já ocorreu um processo de magnetismo. Porque há uma relação, há uma sintonia. Eu entro naquela sala, naquele gabinete de paz. O passista ergue a mão aqui, colocar em relação mental direto com eles. É por isso. Aí eu chego lá, por que ele falou isso antes? Aí Ivan está lá para aplicar o passe, Barreto, como quer que seja. Aí eu estou lá, cruzo os braços, como eu já recebi passista. Braço fechado, olho aberto, não vai impedir as energias. Mas você percebe que o passista não dá passe de olho fechado. Aí você percebe que está acontecendo alguma coisa. A pessoa virou, pegou o pé e ficou se sacudindo no lado, uma jovem, eu nunca esqueço. Aí, falei assim, eu não quero passe nenhum, não acredito nem em Deus. Quanto mais, vem pro carro de minha mãe aí que me abrigou. Mas se você quiser, faça logo isso aí, não tenho, porque eu não quero receber nada. Eu falei, minha amiga, então, por favor, aguarde lá fora. Pedi para ela levantar e sair. Eu vou dar meu fluido para ela. Não vou dar. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer assim. O que eu estou dizendo é o que eu sei dos estudos. Livro Missionário da Luz. Mas se não quer, não ia fazer benefício, não é? Ia travar. Chico pergunta, por que o passista está aplicando o passe? E na hora o espírito saiu. Chico ficou chocado. O espírito assessorando os passistas. Esse aí é o 10ª vez. Está lá no livro Missionário da Luz. Ele entra aqui há meses, não se modifica em nada, não está nem aí. Só entra por entrar mesmo, continua a vida lá fora. Então, Bezerra de Menezes, coordenava os passos, desautorizou os espíritos a tirarem o fluido do passista para dar ele. É só uma capa. Tirou. Então, está lá no livro Missionários da Luz sobre isso. Você tem que entrar em relação direta. Confio em Deus e confio em Ivan, confio em Barreto. São pessoas sérias. São pessoas que estão aqui para doar o que é seu. Você já entra em relação, no magnetismo. Marcelo, você abriu, fechou ou impressão minha? Quer falar? Você abriu a mãozinha e voltou? Bom. Como é o nome desse ministério? Ele está aqui no Ministério do Esclarecimento, né? Ou da Comunicação. Ah, tá. Aí, clicando aqui, direta com eles. E em seguida,
submeter-os a determinadas aplicações espirituais. A gente não sabe bem como é que é. Eu sei que passa, né? Aplicar a mão, né? As aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Mas é um novato. Ele sabe o que é passe em radiações? Observei, contudo, está de olho aberto, né? Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial. Ele é sutil. Nem do técnico, nem dele. A pessoa que está recebendo passe, às vezes ocorre um transe quando os guias permitem, mas em 90% não. A pessoa é quase um condicionamento mesmo. Eu entro e já fecho logo os olhos, porque ajuda a concentração, né? Ali eu começo a orar. Ao orar, não foi indicado isso? Olha, quem vai entrar na sala do passe, ore. Ó, você vai para a sala dos técnicos, aniceto, ore. Agora não para pedir coisas fúteis. Ore sabendo que isso você vai ser ouvido pelas esferas mais altas. E isso requer testemunho, esforço e dedicação. Então, eu entro ali, todos nós, né, que entramos no passe, sentido de oração, eu fecho os olhos, deixar sob o magnetismo do encarnado e do desencarnado técnico espiritual. Estou no campo magnético dele, de altitude. A total da corrente psíquica envolvendo a mente. Ele não perdeu a lucidez. E aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que um ato de súplica, propriamente considerado. Fecha seu microfone, tem alguém falando aí, conversando. Tem uma conversa, esse é o seu, né? Peraí que eu vou... Tem uma conversa de fundo. Então veja que é um plantão de passe, Ivan. Ele vai lá, quem vem pela primeira vez, entre e ore, né? Conforme a sua fé, você tem fé. Se passou pelo atendimento fraterno, o atendente explica antes, né? Que na sala você entra em estado oracional, conforme a sua crença. Né? Agora a maioria de nós fala o quê? Começa a fazer pedido. Parece que é uma coisa que gruda. 20 e poucos anos nisso. Também eu passo a semana, aí pensei logo num parente que está em dificuldade. Um casal amigo se separando, um casal da família. Ore. Quer dizer, ao invés de uma oração como compromisso de trabalho, né? A oração ainda do dito trabalhador, Mário Sérgio, 20 e poucos anos tomando passe e aplicando, quando é pensar no parente, é pensar não sei o quê, né? Então ele está dizendo isso para mim, né? Não que seja um mal, né? Não que seja um mal, ninguém vai pegar o pé da letra. Jesus mandou pedir, né? Batei que vos se abrirá, né? Abrir-se-vos-á, né? Mandou bater. Mas a gente não vai ficar só pedindo a vida inteira. Né? Aqui ele está com a proposta de trabalho. Então, ele se compromete ao passar por isso. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos provesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audiência pareciam mais limpos. É uma experiência de desencarnado com desencarnado, mas quando eu pego essas coisas, eu só posso compreender o que eu vivo, o que eu vejo os companheiros encarnados viver. Então, quando eu fui receber o primeiro passe, lá, 25 anos atrás, com o Sr. José Ferraz, já desencarnado, eu saí melhor. Eu não vi fluido, espírito, raio. A mulher, era ele lendo o livro e a jovem, 5 pessoas, dia de São João, aplicou o passe. Eu senti um alívio dentro, eu de short, cheio de problema. Senti um alívio dentro de mim. Aqui, de extraordinário, que o espírito me sacudiu. As pessoas pensam que vão entrar no centro espírita, os espíritos vão lhe agarrar, né? Vão fazer. Nada de extraordinário. Mas o que é importante? O que é importante? Sentir-se dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Cada um sente de um jeito, né? Então, eu senti aquele bem-estar. Posso resumir com isso, como ele está sentindo. Bom ânimo, né? Bom ânimo. Falei, não vou deixar mais isso. Procurei orientação, né? Aí, com a recepcionista.
Mas na visão dele, a vidência, ele não achou só mais limpa, não viu nada. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Então, o que ele está dizendo, meus amigos? Você olha para o Divaldo, você vê algo de extraordinário nele? Ele olhando por lado de Carmen, se arrepiando todo, se sacudindo, os olhos virados. Mas ele é vidente. Então ele pode olhar para Carmen e ver o guardião dela. Pode olhar para mim e ver até outras coisas, né, no meu lado. Mas ele mantém a serenidade. Você não vê ele virando os olhos? Nada de extraordinário. Nada. Mas a evidência está lá. Olha aqui. Tudo aqui é um ensinamento que ele está passando. E para que quando você for vidente, Carmen, você se portar. É isso que ele está passando. Ah, tô vendo umas coisas aí, menina. Aí começa a sacudir. Tudo isso por fora é para tentar chamar a atenção do que falta por dentro. Quando você vê muita gente fazendo essas coisas, fazendo por fora, é porque ele não está vendo é coisa nenhuma. Aquelas coisas. Então, a simplicidade, a tranquilidade, que quando a gente reencarnar deve ter se for portador da vidência, né? E da audição, né? Que geralmente acompanha. A vidência com audiência. Ansioso, aguardei o instante aprazado para viajar, né? Não nos ausentávamos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de malotagem, de malas e volumes diversos. Vou parar. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos. Mas, agora, devemos conduzir propósitos, energias, conhecimento e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Os espíritos têm humor. Marca aí, Carmen, onde parei 10 minutos, quem quiser acrescentar. Eu só vou anotar, porque eu estou sem o livro, porque eu não estou em casa, eu estou em outro estado e não trouxe. Eu marcar aqui. Anotei aqui, anotei. Então veja o que ele está dizendo. Tudo que está na doutrina. Eles estão vindo do mundo espiritual para a Terra. E ao contrário. Hein, Ivan? Olha o que ele está dizendo. Eu vou levar que mala quando aquela senhora chegar, né? De vestido impecável, né? Preto. Né? Não perde um horário. Ela só bate certo. E quando ela chegar, quando eu pegar as malas, meu filho, não pegue não. Porque o que você vai é só o que você adquiriu dentro do coração. Sentimento e também os conhecimentos, né? Já que a doutrina é amor e instrução. Mas primeiro ele coloca o coração. O que é que você traz dentro do coração, que é a base para a coisa? Ah, eu trouxe conhecimento, mas só isso não basta. Você trouxe o quê? O que é que você fez com esses conhecimentos? Guardou para si? Humilhou? Sou doutor? Sou isso? Sou aquilo outro? Fez? Ou você compartilhou conhecimentos? Então, olha lá. Achei interessantíssimo isso que André Luiz fala. Vão em viagem. Você sair de uma cidade espiritual com 1 milhão de habitantes à época para ir para o Rio de Janeiro, né? Não vai levar nada não, escova de dente, nada. alguma coisa. Só o que traz dentro. Acabou. Todo o resto é desnecessário. É a mesma coisa quando partirmos da Terra e formos para o mundo espiritual. O problema é que muita gente não vai compreender isso. E aí fica onde? Vagando dentro da Terra. Ou em cima da crosta terrestre. Cadê meus bens? E voltando ainda para casa, né, Mário? Que é pior. Imagine. A gente fica imaginando um espírito, a revista Espírita, rapaz, é uma coisa chocante. O espírito acompanha a médium em viagem, a média de Kardec. Ela faz uma viagem, né, vai conhecer, passar um São João, bom, na França não tem São João, mas passar no interior. O espírito é ligado nela. Os guias devem ter colocado. Ela faz a viagem de volta, né, carruagem, trem, não sei o que.
Acho que não tinha trem na época, no século XIX. Ou já tinha, não sei. Aí quando chega em casa, que é próximo, a vizinha ao bairro onde ele morou. Nada é à toa, né? Então ele estava naquele lugar que era uma fazenda dele. Ele tinha uma casa próxima a ela. O cara era muito rico quando encarnado. E aí ela pega, vai, no outro dia ele fica na casa dela, sai. Ela vai pro centro, pra mediúnica. Quando ele acorda, cadê ela? Que eu conversei durante a noite. Revista Espírita, ó, a ligação. Aí ele sai quando ele sai, a casa dele vazia, de outras pessoas. Aí ele vai na casa do lado, aí ele vê um homem. Você viu a moça que mora aí? Eu sei, dona fulana. Gosto muito dela. Um desencarnado. Você mora aqui? Eu moro há 50 anos. 50 anos dentro de casa. 50 anos. Meu Deus do Aí e ela vai pra céu. onde? Ela foi pra. Todo esse dia aí ela vai pra um tal lugar e deu endereço. Anote aqui. Kardec, ele anotou no papel, veja o que é a mente, e chegou no centro de Kardec, deu comunicação com quem? Com a médium, que sintonizou com ele desde a viagem que ela fez a umas fazendas na França. Veio com ele, próximo à casa que ele tinha, que ele não gostava, que era na cidade, ele só gostava da fazenda. Ele vai dizer isso a Kardec. E Kardec vai perguntando a São Luís, peraí, ele não sabe que morreu. Literalmente não sabe. Aí, por Rapaz, que você chegou aqui? 50 Ele se anos. irrita pelo médico, pagando. Você acha que eu cheguei como? Eu paguei o condutor da carruagem? Pagou como? Meu amigo, tirei a cédula do meu bolso. Eu sou um homem rico. Eu tenho fazendas. Aí São Luís vai depois Meu explicando. Ele não Deus. sabe, Kardec, que morreu. Ele não sabe que morreu. Tudo isso ele fez mesmo. O condutor não pediu nada a ele, não viu ele. Mas a mente dele, ele tirou dinheiro do bolso, tirou. E o outro que deu o recado, como é que ele viu? O outro tem 50 anos lá. Os guias tentam tirar ele de lá, ele não está. Já morreu os parentes, não tem mais parente nenhum. Ele vê a casa como era dele. E ele lá dentro. As pessoas entram e saem ele na sala, no quarto. Tudo. 50 anos. E ele não vê as outras Vê os pessoas que encarnados? estão lá? Vê. Não foi assim comigo lá no posto de saúde, pô? Mas ele não liga. A mulher, tá, o tempo não dá aqui, que eu... Só assim você vai ver um vigilante não dormir. O vigilante sem dormir fui eu. Eu estava começando o trabalho e a gente, sozinho, 2 da manhã, tirei meu sono. Quando eu saí do corpo, eu estava fazendo tratamento em Divaldo Franco, não entendia nada. Eu vi meu corpo dormindo. Quando eu vi aquela velha correndo com o chapéu na mão, correndo para lá e para cá, chapéuzinho de mulher. Quando ela olhou para mim, viu que eu vi ela. Aí eu olhei, a senhora entrou no posto como? Eu não sabia que estava dormindo. Eu deixei alguma coisa aberta? Você que invadiu a minha casa. Seu vagabundo, sai daqui agora para não lhe matar. Rapaz, ela foi pro meu corpo. Meu Quando Deus enfiou a mão, do eu acordei. céu. Eu passei uns 4 plantões, assim, ó, com medo. Depois eu perguntei ao rapaz, nunca esqueço, Márcio, o rapaz da lanchonete, quem morava aqui antes de ser esse posto de saúde? Nelson Piauí e a gerência lá embaixo. Uma velha, solitária, ela e o cachorro. Os filhos abandonaram, ela morreu aí dentro de infarto. Eu digo, meu Deus, a Meu velha tá aí dentro. Deus. Como todo dia eu orava. Anos. Vamos lá para a nossa prece. 4 minutos. Hoje é sexta, bom final de semana. Domingo, 18 anos do Raio de Luz. Quem chegar lá será muitíssimo bem-vindo. 9 da manhã, palestra de Wosner. Então vamos agradecer aos guias espirituais de todos nós, que é o nosso Mestre Jesus. Agradecer aos guardiães espirituais individuais. Agradecer a presença e a confiança desses benfeitores que investem recursos para que esses estudos continuem, para o nosso esclarecimento, mas acima de tudo, para que a gente possa melhorar os sentimentos e colocar as mãos em disposição a serviço do Cristo, onde quer que nos encontrarmos. Desejar também paz, harmonia a todos os espíritos que sintonizam conosco, que eles possam também, como nós, se esclarecer com essas obras que estudamos, buscando também o melhor entendimento da vida, que nunca cessa. E a proposta de Deus é sempre de felicidade para todos nós. Que Jesus abençoe a cada um de nós e a todos eles. Que assim seja.